Minuto Enem Matemática. Oferecimento. IBID, IFRN, Senat, Escola Campo, Instituto Padre Miguelinho. Bom, pessoal, hoje nós vamos aprender a construir os gráficos das funções seno e cosseno de x. Para isso, vamos primeiramente fazer uma breve revisão aqui no ciclo trigonométrico. Eu tenho aqui uma circunferência de raio igual a 1, raio unitário, onde na origem dessa circunferência eu coloquei o sistema de eixos cartesianos x e y. Então, vimos que nós formamos 4 regiões que nós chamamos de quadrante. Então, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Então, o primeiro quadrante é formado por 0 radiano até π sobre 2 radiano. O segundo quadrante é de π sobre 2 radiano a π radiano. O terceiro quadrante é de π radiano a 3π sobre 2 radiano. E o quarto quadrante de 3π sobre 2 a 2π radiano. Observe que como eu coloquei como orientação positiva para cima e para baixo negativa, e seguindo o que? O sentido anti-horário, ou seja, contra os ponteiros do relógio. Então aqui, contra os ponteiros do relógio ela é positiva, a favor dos ponteiros do relógio ela é negativa. Então tem aqui que um ponto nessa circunferência ele forma um ângulo com relação à origem, onde eu tenho aqui uma projeção em cima do eixo x, que eu vou chamar o eixo dos cossenos, e uma projeção aqui no eixo dos y, que eu vou chamar o eixo dos senos. Então, para cada ponto eu vou ter um cosseno e um seno associado. Então, vamos lá. Então, para x igual a zero, eu estou em cima aqui do eixo x, então o seno de zero é zero, e o cosseno de zero é 1, que é o raio. Em π sobre 2 eu tenho o cosseno zero e o seno de π sobre 2 igual a 1, que é o tamanho do raio. Então, eu estou em cima do eixo y. Aqui, em π eu tenho cosseno de zero igual a menos 1, que é o raio, e o seno de π é zero. Aqui eu tenho seno de 3π sobre 2 vai ser 1, menos 1, porque eu estou em cima do eixo dos senos, e o cosseno de 3π sobre 2 é zero. E por último, eu cheguei aqui na volta, no ciclo completo, 2π, o cosseno de 0 é 1, e o cosseno de 2π é 1, e o seno de 2π é 0. Então, observem que eu tenho aqui sempre, quando o seno é 0, o cosseno é 1. Quando o seno é 1, o cosseno é 0. Então, para qualquer ângulo, eu vou sempre obter essa identidade trigonométrica aqui. Para qualquer ângulo, o seno ao quadrado dele mais o cosseno é igual a 1. Então, observa isso aqui. Quando o seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1. Então, vai dar 1. Quando o seno é 1, o cosseno é 0. Então, vai dar sempre a identidade trigonométrica igual a 1. Então, vamos ver agora como é que seria o gráfico da função seno. A função seno tem aqui, definida como y, que é a variável, vai depender do seno de x. Então, eu vou traçar tudo em função da função seno. Então, vamos lá. Então, tem aqui, vamos pegar os extremos da circunferência, tenho para x igual a 0, o seno de 0 é 0. Para x igual a π sobre 2 radiano, eu tenho que o seno é igual a 1. Para π, eu tenho que o seno de π é 0. Em 3π sobre 2, eu tenho que o seno é menos 1. E para 2π, o seno de 2π é 0. Observam que o comportamento dessa função seno, ela é uma curva que tem uma forma de uma onda, e nós chamamos esse gráfico de senoide. Observe que o eixo vai estar sempre limitado no intervalo entre menos 1 e 1, que é exatamente a função seno, ela é limitada nesse intervalo. E ela vale para qualquer valor de x, que esteja no conjunto dos números reais. Então, observe que ela vai completar o mesmo ciclo a partir de 2π, tanto para valores de x positivo como valores de x negativo. A função cosseno ela é bem parecida, só que ela vai começar com 1. Então, cosseno de 0 radianos é 1, o cosseno de π sobre 2 é 0, o cosseno de π é menos 1, o cosseno de 3π sobre 2 é 0, e o cosseno de 2π é 1. Também ela tem um formato de uma curva, uma onda, onde nós chamamos o gráfico de cossenoide. Observe que também que era limitado no intervalo de menos 1 a 1. Para qualquer valor, vai estar sempre
definida para qualquer valor de x que esteja no conjunto de R$1 e o ciclo começa a partir aqui novamente de 2π. Então, observam que a função seno e a função cosseno são funções bem parecidas, ok?